12. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 12. Se diz a palavra de Deus: guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, irmão? Amém. Então você fala com Deus em nome de Jesus. Pai, em nome santo de Jesus, e pela ajuda do Espírito Santo soberano, Pai, mais uma vez, ó bendito Deus, nos colocamos de pé diante a este púlpito com o objetivo, soberano Pai, de anunciar as tuas verdades contidas na tua palavra. Pedimos a ti, ó soberano Deus, que esteja conosco desde o princípio da exposição da tua palavra até ao fim. Não permita, ó bendito Pai, que haja distrações ao ponto de sairmos aqui sem compreender absolutamente nada. Mas que antes pedimos, ó bendito Pai, que saiamos deste lugar edificados segundo a tua boa vontade. Isso nós lhe pedimos, crendo nós que fomos ouvidos, em nome santo de Jesus. Amém, irmão? Amém. Espero que os irmãos estejam bem. Espero que haja uma boa disposição em vossos corações. Hoje estaremos a dar sequência do assunto que nós temos vindo a falar sobre a luta de cosmovisões. Então, na quinta-feira, começamos a introduzir este tema, a luta de cosmovisões. Primeiro, começamos por definir a cosmovisão. Nós falamos que cosmovisão é junção de duas palavras. Cosmos, que vai significar mundo, ou cosmos, ou universo. E também falamos visão, vai significar a forma de enxergar, ou a forma de ver. Então, em poucas palavras, cosmovisão vai significar a forma que um grupo de pessoas tem de ver o mundo. A forma que uma pessoa tem de enxergar o sistema do mundo. Também falamos que cosmovisão também pode ser definida como sendo o conjunto de pressupostos. E nós falamos, pressuposto vai significar ideias. Então, cosmovisão também pode ser definida como sendo o conjunto de ideias que uma pessoa tem a respeito do mundo. O conjunto de pensamentos que uma pessoa tem a respeito do mundo. Então também cosmovisão pode significar isto aqui. Além disso, amados irmãos, falamos também dos tipos de cosmovisões. Nós falamos, amados irmãos, que existem muitas cosmovisões no mundo. E destacamos pelo menos 5.
falamos do teísmo clássico. Esses aqui, amados irmãos, acreditam em Deus, mas o Deus na qual eles acreditam é um Deus transcendental, também, ao mesmo tempo, um Deus imanente. Quando estamos a falar de um Deus transcendental, estamos a falar de um Deus que está acima da sua criação. Há um Deus que está distante da sua criação e, consequentemente, é difícil, na verdade, ser conhecido. Mas este Deus, além de ser um Deus incompreensível, um Deus que está muito acima da sua criação, nós temos crido que este Deus também se revela para a sua criação. É isso que nós chamamos de imanência. Um Deus que, na verdade, se comunica com a sua criação. Um Deus que, na verdade, se faz conhecer a sua criação. Um Deus que, na verdade, não deixou alheia a história da humanidade, mas antes, porém, é Ele que tem dirigido esta história. Então, esses são teístas clássicos. Além dos teístas clássicos, falamos também do agnosticismo. Falamos que esses também acreditam em Deus, mas o Deus que os agnosticistas acreditam é um Deus que não pode ser conhecido. É um Deus que não pode ser conhecido. É um Deus que jamais nós vamos conhecer. Então, esses aqui, amados irmãos, são os agnosticistas. Além dos agnosticistas, falamos também dos deístas. Os deístas, amados irmãos, são também um grupo que, na verdade, acredita na existência de Deus. Mas este Deus é um Deus transcendental, mas não imanente. O que é isto que, na verdade, querem apresentar com isso? Que Deus, na verdade, foi Ele que criou todas as coisas que existem na face da terra. É Deus que, na verdade, criou tudo isso. E depois que Ele criou tudo isso, Ele se ausentou do mundo. Então, Ele já não entra em contato com o mundo. Então, Ele criou tudo e se ausentou do mundo. E deixou com que os homens, na verdade, se autogerem. Deixou com que os homens, na verdade, dessem o destino a eles mesmos. Então, isso implica dizer que Deus, na verdade, não intervém na história da humanidade. E, consequentemente, ninguém, na verdade, irá prestar contas diante de Deus, porque Deus não quer saber nada da sua criatura. Simplesmente Ele criou e se ausentou do mundo. Então, esses aqui são os deístas. Além dos deístas, amados irmãos, falamos também dos ateístas. Ateístas, amados irmãos, é um grupo de pessoas que vivem na face da terra, que não acreditam na existência de Deus. Nós falamos, amados irmãos, que os ateístas estão divididos em dois grupos, mas você pode ler alguns materiais que pode encontrar que estão divididos em 4, mas nós, na verdade, só queremos dividir em 2. Os ateístas racionais, aqueles que são acadêmicos, que procuram provar a não existência de Deus usando os meios que a filosofia, na verdade, vai apresentar, os princípios da filosofia. Então, com isso, eles procuram provar a não existência de Deus. Então, esses são ateístas racionais. Além dos ateístas racionais, temos também os ateístas práticos.
Os ateístas práticos são aqueles que, teoricamente, acreditam em Deus. Teoricamente, acreditam em Deus. São tipos de ateus que, por muitas das vezes, até vêm à igreja, congregam, ouvem a palavra de Deus. Então, esses aqui são ateístas práticos. Eles ouvem a palavra de Deus, eles dizem com seus lábios que acreditam em Deus, mas negam a Deus por suas obras. Negam a Deus pelas suas práticas. Negam a Deus pelas suas ações. Negam a Deus por causa da sua forma de viver. Então são esses aqui que Tito, capítulo 1, versículo 16, vai denunciar. Que confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. Eles dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras provam o contrário desta afirmação. Então temos, amados irmãos, também esta cosmovisão. Além desta cosmovisão, amados irmãos, temos também a cosmovisão materialista. Os materialistas, amados irmãos, são aqueles que acreditam que tudo que existe no universo deve ser comprovado somente no campo físico ou no campo material. Então, esses aqui, amados irmãos, são os materialistas. Eles não acreditam naquilo que é espiritual. Simplesmente eles acreditam naquilo que é material. Tudo que, na verdade, nós podemos ver, comprovar, palpar, é só isto que, na verdade, existe. Então, eles procuram mostrar, procuram comprovar, procuram explicar as questões últimas da vida no campo material. No campo material. Então, esses aqui, amados irmãos, são os materialistas. E na quinta-feira, amados irmãos, nós procuramos falar um pouquinho sobre os deístas e também os agnosticistas, versus, na verdade, teísmo clássico. Então, mostramos um pouquinho sobre a crença dos deístas e a crença dos agnosticistas e procuramos refutar nas escrituras a inutilidade dessas cosmovisões. A inutilidade dessas cosmovisões. E hoje, na verdade, nós daremos sequência falando também da cosmovisão materialista versus teísmo clássico. Mas antes, amados irmãos, de entrar no assunto que nós queremos abordar, queríamos dizer aos irmãos o porquê que, na verdade, nós estamos a falar da luta das cosmovisões. Por que estamos a falar disso? Nós falamos, amados irmãos, nós estamos a falar disso porque, amados irmãos, a luta que nós temos assistido no mundo é luta de ideias, é luta no campo de ideias. Então, cada grupo que nós apresentamos aqui, amados irmãos, eles procuram fazer de tudo para influenciar o mundo a crer nas suas cosmovisões. Cada grupo, na verdade, o trabalho dele é este aqui: convencer as pessoas que vivem no mundo que a forma de ver o mundo correto é a nossa forma. Então, é isso que, na verdade, nós estamos a chamar de luta de cosmovisões. Para os teístas clássicos, neste caso, nós, os cristãos, temos evangelizado, anunciando a palavra de Deus. Com que finalidade? Com finalidade, amados irmãos, de convencer o mundo
que a cosmovisão certa é a nossa. Que todo mundo deve, na verdade, adorar a Deus, deve se prostrar a Deus, porque todos aqueles que não adoram a Deus, todos aqueles que não procuram conhecer a Deus, então, consequentemente, esses aqui um dia serão julgados, condenados. Então, é isso que, na verdade, nós temos feito. Mas não é somente nós que fizemos isso. Os materialistas também, na verdade, amados irmãos, todos os dias eles pregam para nós. Todos os dias nós somos evangelizados por eles. Que a forma correta de ver o mundo, você, na verdade, precisa se apegar no campo material. No campo material. Por isso que, na verdade, nós, como na internet, navegando, na verdade, nos mostra muitas coisas que tendem a seduzir as nossas mentes com o intuito de, na verdade, irmos atrás. Então, todas as cosmovisões, amados irmãos, têm este papel. É pregar ao mundo que a nossa cosmovisão é a mais certa. E todo mundo, na verdade, deve ser regido por essas ideias. Então, é isto, amados irmãos, que nós temos visto. E só dá conta, amados irmãos, desses elementos, aqueles que, na verdade, estudam. Aqueles que, na verdade, estudam. Aqueles que têm noção das coisas. Porque, amados irmãos, os ignorantes jamais, na verdade, darão por conta a respeito disso. Jamais darão conta. Então, esta aqui, amados irmãos, é nossa missão de, na verdade, despertar cada um dos irmãos a entender esta realidade. Que nós estamos no mundo e estamos numa batalha de ideias. Estamos numa batalha de cosmovisões. Então, cada um de nós, na verdade, precisa saber disso. Quantos de nós, amados irmãos, que subscrevemos a cosmovisão cristã, mas não entendemos absolutamente nada da nossa cosmovisão. E como consequência, nós somos cristãos, mas a cosmovisão que rege as nossas vidas é uma cosmovisão contra os princípios do cristianismo. É isso que tem acontecido. A pessoa diz que é cristã, mas olha para a vida da pessoa, a cosmovisão que rege a vida desta pessoa é uma cosmovisão ímpia, é uma cosmovisão mundana, é uma cosmovisão que não tem nada a ver com aquilo que, na verdade, ele fala que subscreveu. Então, é esta a importância, amados irmãos, de nós estudarmos sobre as cosmovisões. É esta importância que nós estudamos sobre este assunto. Então, espero que, na verdade, você preste bastante atenção e saia aqui deste lugar compreendendo algumas coisas sobre a realidade última das coisas. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Então, amados irmãos, vamos avançar. Trazendo o conceito de materialismo. Conceito de materialismo. Amados irmãos, materialismo, tal qual nós apresentamos, é a cosmovisão que procura explicar das questões últimas da vida, se baseando somente no campo físico. Quando estamos a falar de questões últimas de vida, amados irmãos,
estamos a falar das perguntas básicas, das perguntas mais importantes da vida. E quais são essas perguntas? Quem eu sou? Essa é uma das perguntas. Quem eu sou? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui? Então são essas perguntas importantes que cada cosmovisão, na verdade, procura responder. Para nós, a resposta dessas todas as perguntas é Deus. A questão última do universo é Deus. Para os materialistas, a questão última da vida é o mundo material. É o mundo material. Além do mundo material, já não tem nada. Só temos mesmo aquilo que nós podemos enxergar no universo. Então, o materialismo, amados irmãos, pode ser, podemos trazer o conceito com as seguintes palavras. Materialismo é simples preocupação com o mundo material. Então, materialismo, na verdade, vai significar isto aqui. Simples preocupação com o mundo material. Simples preocupação com o mundo material. Esta aqui, na verdade, pode ser, amados irmãos, o conceito de materialismo. Também podemos trazer outro conceito, amados irmãos, que o materialismo é o sucesso e o progresso material são os maiores valores da vida. Então, o materialismo, amados irmãos, também vai pregar isto aqui, que o sucesso e o progresso material são os maiores valores da vida. Então, os materialistas, amados irmãos, o cerne do pensamento deles, na verdade, está aqui. O cerne do pensamento deles, o cerne do ensinamento deles está aqui. Que o sucesso e o progresso material são os maiores valores da vida. Por isso que, amados irmãos, hoje em dia, nós somos classificados não naquilo que nós somos classificados naquilo que nós temos. Somos classificados naquilo que nós temos. Então, esta aqui, amados irmãos, é o cerne do materialismo. O valor está nas coisas. O valor de uma pessoa está no número de riquezas que esta pessoa tem. O valor da pessoa está no número de riquezas, no número de bens materiais que esta pessoa tem. Então, o cerne, amados irmãos, do materialismo, na verdade, está ali. Outro conceito que podemos trazer do materialismo, amados irmãos, é que envolve o foco em coisas materiais, ao contrário do que é espiritual. Envolve o foco em coisas materiais, ao contrário do que é espiritual. O materialismo, amados irmãos, vai pregar isso, que nós devemos se focalizar mais em questões materiais em detrimento às coisas espirituais. Porque para os materialistas, o mundo espiritual não existe.
não existe. E uma vez que o mundo espiritual não existe, então nós, na verdade, devemos nos focalizar com toda a nossa força nas coisas materiais e, na verdade, esquecermos as coisas espirituais. Se o irmão parar, refletir por um tempo, na verdade você vai concordar comigo que a cosmovisão que está a reger o mundo na atualidade é a cosmovisão materialista. É a cosmovisão materialista. Se o irmão analisar profundamente, sentar por um tempo, analisar, fazer sondagem até no teu próprio coração, você dará por conta que a cosmovisão que está a reger atualmente o mundo é a cosmovisão materialista. E você vai ver, amado irmão, que a influência do materialismo é tão grande que, na verdade, acabou de se adestrando até dentro da igreja. Acabou de se adestrando dentro da igreja. Nós somos cristãos, mas somos cristãos, mas a nossa cosmovisão é materialista. A nossa cosmovisão é materialista. Quero que, na verdade, você faça essa análise. Faça essa análise, você chegará à conclusão, antes de eu tirar alguns exemplos práticos daquilo que tem acontecido no nosso meio. Então você pode fazer uma análise profunda e antes de eu, na verdade, falar alguma coisa, você já estará a concordar comigo que nós somos cristãos, mas a cosmovisão que rege as nossas vidas é uma cosmovisão materialista. E com isso, amados irmãos, nós estamos a ser incoerentes com a verdade de Deus. Estamos a ser incoerentes com aquilo que nós falamos, defendemos. É isso, amados irmãos, que tem acontecido. É isso que temos acontecido. Amados irmãos, por que na verdade o materialismo tende a avançar dia após dia? Amados irmãos, nós vivemos em um mundo cercado por matérias. Nós vivemos em um mundo cercados por matéria. E por ela composto. É desta forma que, na verdade, o mundo que nós vivemos está composto. O mundo está composto de matérias. E é natural, amados irmãos, que nos tornemos distraídos com atividades espirituais. Nos tornemos distraídos com as questões espirituais, porque olhamos de um lado para outro, na verdade o que enxergamos é a matéria. Então com isso, na verdade, acabamos de nos distrair nas questões espirituais e colocar o nosso foco por aquilo que é material. Por aquilo que é material. Então, amados irmãos, o problema começa ali. O problema começa ali. Por que, amados irmãos, que o problema vai começar ali? Olhando, amados irmãos, para o material que está ali, então a tendência, amados irmãos, é sermos obcecados por um desejo de obter essas coisas. E nós estarmos obcecados com desejo de ter essas coisas. Então, estando obcecados de conseguir essas coisas,
possíveis para conseguirmos alcançar essas coisas. Nós devemos gastar toda a nossa energia com o intuito de, na verdade, alcançar essas coisas. E como consequência natural, começamos a negar, começamos a largar mão dos princípios fundamentais da fé cristã. Começamos a largar mão dos princípios fundamentais da fé cristã, porque na verdade os nossos corações estão cheios do materialismo. Este aqui é problema. Outro problema, amados irmãos, é porque na verdade podemos na verdade cair em frustração quando não conseguimos alcançar esses materiais, esses bens. Então, acabamos frustrados. Então, é isto que, na verdade, amados irmãos, vai acontecer. É isso que vai acontecer. O materialismo, amados irmãos, está a reger a vida de muitos que, na verdade, subscrevem ao teísmo clássico. O materialismo está a reger a vida de muitos que se dizem ser cristãos. É o materialismo, amados irmãos. Vamos fazer um teste para nós, na verdade, vermos o poderio, amados irmãos, do materialismo dentro dos nossos corações. O poderio do materialismo dentro dos nossos corações. Vamos fazer um teste, amados irmãos. Olha para a nossa realidade como igreja. Olha para o instante a nossa realidade como igreja. Como, amados irmãos, nos temos tratado uns dos outros? Será que o materialismo não está acima? Vamos fazer um teste, irmãos. Vamos fazer um teste. Olha para os casamentos que têm acontecido na igreja. Os noivos querem fazer algo que dá nos olhos. E com isso, na verdade, acabam cometendo até loucura. Olha para os noivos que, na verdade, vão contrair o matrimônio. Que, na verdade, têm sido convidados para participar desses casamentos. Você já viu um casamento, um irmão pobre da igreja foi convidado? Você já viu isso? Você já viu isso? Um irmão pobre da igreja lhe entregaram um convite para participar de um casamento que tem acontecido entre nós. Por quê? Porque não tem bens materiais. Aqueles que têm bens materiais são esses aqui que são cunhados a ter que participar dessas atividades. Divisão de classes da igreja. Infelizmente, irmãos. Vamos fazer este teste, a nossa realidade. Olha para os aniversários que têm acontecido na igreja. Quem tem sido convidado nesses aniversários? Já viste um aniversário que alguém que é pobre foi convidado? Até de crianças. É só daqueles primeiro aniversários, os convidados são os mesmos. Segundo aniversário, os convidados são os mesmos. Aqueles que na verdade têm posses ou estão posicionados. Os pobres da igreja têm sido convidados. Você começa a ver a gravidade, a forma na qual o
administrar a igreja. Tem sido assim, irmãos. Tem sido assim. Em atividades, os irmãos dizem o seguinte: só vem aquele que na verdade